Ô pessoal, beleza? Então, o Fantástico anunciou que ia ter uma reportagem sobre Bitcoin. E aí eu não assisto televisão, mas eu resolvi assistir essa reportagem do Fantástico para saber justamente o que eles têm falado sobre o Bitcoin. Na verdade, eu já acompanho aí sempre que o Fantástico ou alguma emissora fala sobre o Bitcoin em rede nacional, eu procuro dar uma olhada, nem que seja depois, para poder saber o que foi dito, porque é importante, né, para a gente que está investindo em Bitcoin, não sei se você está investindo em Bitcoin, mas é importante saber o que está sendo dito. E aí, minha postura, minha visão em relação a isso é o seguinte, sendo bem sincero, eu estou vendo uma evolução grande, eu fico feliz por isso, de verdade, por essa evolução em questão de conscientização das pessoas, né? A gente sabe que uma rede como a Rede Globo ou o Fantástico mesmo, eles são muito influenciadores em relação à opinião pública. Né? E é importante eles saberem o que é que eles estão falando. Eles não podem simplesmente falar que, por mais que seja isso, que é muita gente que investe em Bitcoin espera que eles falem, que é o Bitcoin é lindo, é maravilhoso, você deve investir. Muito pelo contrário, eles têm que alertar muito mais as pessoas sobre o Bitcoin, porque de fato é uma coisa arriscada para poder pessoas leigas não entrarem no mercado sem estar estudando, qualquer coisa do tipo, porque de fato isso é muito perigoso, beleza? Perigoso no sentido de as pessoas elas vão perder dinheiro se elas entrarem sem saber o que estão fazendo, elas não vão saber como armazenar seus bitcoins, elas não vão saber o fundo por trás da tecnologia, elas estão entrando somente pela euforia de estar ganhando dinheiro, beleza? E aí eu assisti a reportagem toda, e se você está vendo esse vídeo aqui para saber um pouco do que foi dito na reportagem, enquanto eu assistia, eu anotei aqui algumas coisinhas que eles falaram. Algumas coisinhas não, anotei tudo que eles falaram, cada trecho da reportagem, e eu vou comentar um pouquinho aqui com vocês, beleza? Primeiro ponto que eu achei bastante. Antes disso, a minha visão como um todo da reportagem foi, a reportagem ela foi muito boa e trouxe bastante coisa positiva em relação ao Bitcoin. Foi uma aceitação muito maior por parte da mídia, isso me deixou muito feliz. Então, eles focaram bastante na tecnologia que está se desenvolvendo e está se espalhando cada vez mais pelo mundo, na usabilidade do Bitcoin e não somente sobre os riscos do Bitcoin, coisa do tipo, que normalmente nos últimos anos, né, acompanhando aí o mercado há alguns anos, normalmente eles falavam bastante somente sobre você não deve investir em Bitcoin, isso é uma bolha, isso é perigoso, e chama especialista de lá, chama especialista de cá para falar que o Bitcoin é arriscado, se não é arriscado, o que é que você deve fazer. Enfim, eles falaram um pouco disso, mas foi uma visão bastante otimista, tá? Deixa eu falar um pouquinho aqui dos tópicos. O primeiro tópico foi que logo no início da reportagem eles chamaram o Bitcoin de dinheiro do futuro. Isso aí já começou bem, né? Já tomou a minha atenção aí mais ainda em relação à reportagem. Segundo ponto, eles falaram, obviamente, dos riscos, né? E aí eles mostraram um caixa eletrônico lá nos Estados Unidos de Bitcoin, Ethereum e Litecoin, né? As três básicas ali. E aí a repórter, ela... Deixa eu segurar aqui direitinho o celular. A repórter, ela comprou US$ 100 em Bitcoin. Isso quando eles começaram a gravar sobre essa reportagem, beleza? E no final da reportagem eles mostram quanto ela tinha em Bitcoin ao final da reportagem. Falaram dos aspectos que cada vez está sendo mais aceitado o Bitcoin ao redor do mundo, inclusive no Brasil, eles focaram bastante no Brasil, né? Cada vez mais aceito no dia a dia, enfim. Chamaram o Bitcoin de dinheiro de verdade, assim como o dólar, assim como o euro, né? Muito bom isso aí. Eles mostraram um pouco sobre corretoras e tal. Não chegaram a se aprofundar sobre corretoras, mas fizeram uma pequena entrevista ali, uma pequena reportagem com o pessoal do mercado Bitcoin, com o Rodrigo do mercado Bitcoin, né? Aí falaram um pouquinho, falaram sobre a volatilidade, que em um único dia o mercado Bitcoin ele teve aí o Bitcoin estava cotado acho que em 30 mil e nesse mesmo dia chegou a cair até 19 mil e depois subiu novamente para 29 mil e estava 29 mil no momento que eles estavam gravando, alguma coisa assim. Falaram que a moeda está em desenvolvimento constante, né? Está em expansão. Falaram que é impossível fraudar. Impossível não, eles falaram é praticamente quase impossível você fraudar algo da blockchain, incluindo Bitcoin, obviamente, né? Eles falaram sobre um projeto chamado CryptoCastle, que inclusive tem um brasileiro envolvido, fica lá nos Estados Unidos, né? O Gustavo está envolvido nesse projeto.
falaram, ainda puxando sobre os Estados Unidos, eles ficaram muito nessa ponte entre Estados Unidos e Brasil, nessa reportagem, né? Ainda falando sobre Estados Unidos, eles falaram sobre a grande quantidade de mineradoras nos Estados Unidos, se eu não me engano, em Seattle. Então, falaram sobre isso, sobre a mineração, como é que funciona mais a mineração, explicaram a questão dos mineradores ajudarem com as transações serem validadas e tal, aquela explicação básica, né? Falaram um pouquinho sobre casos de fraude, sobre lavagem de dinheiro utilizando o Bitcoin. E aí botaram lá 3 dicas. A primeira dica é busque sites confiáveis. A segunda dica é entenda o funcionamento do Bitcoin. E a terceira dica é saiba dos riscos e da volatilidade. Não sei se você acompanha aqui o canal, mas assim que você entra aqui no canal, tem um vídeo meu, eu estou narrando o vídeo por trás, né? Falando sobre a revolução do Bitcoin no mundo. E aí, as coisas que eu falo nesse vídeo são exatamente muito parecidas com essa aí. Que é, entenda o mercado antes de você entrar, antes de você investir o dinheiro, sabe o que você está fazendo, entenda a tecnologia por trás, porque isso é fundamental, beleza? Então, achei bacana essas 3 dicas deles. Claro que eles não têm como aprofundar o assunto ao nível de quem está nesse mundo há muito tempo, de quem está investindo a sério em Bitcoin. Então, às vezes parece uma coisa muito superficial, mas para o nível das coisas que são veiculadas na mídia durante o passado tempo e tal, eu achei bastante evoluído, digamos assim, em relação à postura do Fantástico, em relação à aceitação e tudo mais. Eu acho que tá um passo muito bom aí para cada vez mais a população, para isso ser difundido de forma consciente para a população, beleza? Falaram um pouquinho sobre um casal de agropecuaristas que eles investiram em Bitcoin há 4 anos atrás, investiram um pouquinho em Bitcoin e hoje em dia eles têm bastante dinheiro oriundo do Bitcoin, né? Eles já compraram maquinário caro, maquinário pesado aí, mais de 200, 300 mil reais de maquinário comprado com Bitcoin, com o lucro do Bitcoin, né? Interessante isso aí, falando que o pessoal ficou rico com Bitcoin. E que a esposa dele hoje em dia tem uma lojinha que aceita Bitcoin, vende Bitcoin, compra Bitcoin, esse tipo de coisa. E aí, inclusive, a repórter, ela fez ao vivo ali uma compra na loja da senhora em Bitcoin e o legal é que eles focaram bastante no aspecto de que foi muito fácil, muito rápido fazer a transação, né? Eles falaram de forma bem explícita, nossa, como é fácil, como é prático comprar e vender em Bitcoin. Então foi aí uma propaganda boa para o Bitcoin isso aí. Mostrando um exemplo real, né, de usabilidade real do Bitcoin, que esse é o aspecto mais importante, se não o mais importante, um dos mais importantes, obviamente, quando a gente está falando de Bitcoin. É a usabilidade dele no dia a dia, né? Sim, e aí no final da reportagem, a reportagem estava acabando aí no final eles voltaram lá para aquele caixa eletrônico em que eles compraram Bitcoin, compraram $100 de Bitcoin há 2 meses atrás, e aí eles foram calcular quanto eles tinham de Bitcoin nessa data de hoje, e eles tinham $72, ou seja, aí um prejuízo de quase 30% em relação à data inicial de compra. E aí esse prejuízo é natural, porque o mercado está em baixa em relação ao pico histórico que teve no meio de dezembro do ano passado, né? Ainda não se recuperou daquele pico histórico, está em baixa ainda o mercado, mas mesmo assim muito, muito interessante a reportagem deles, parabéns. Mostrou a tecnologia como um foco, sabe? Eu acho que isso é importante, porque os ganhos, o retorno é uma consequência de você entender a tecnologia e você estudar, talvez, a como operar da forma correta, da melhor forma possível, para se precaver, para entender o que você está fazendo, para saber a hora de entrar, a hora de sair, etc. Mas a usabilidade real, que foi o que a reportagem acabou focando, isso aí é fundamental para difundir cada vez mais a moeda e a tecnologia como um todo, beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi um resumo aí da reportagem da Rede Globo. Eu acho que eu citei todos os aspectos, todos os tópicos que eles mesmos citaram, tá? Todos os momentos da reportagem. E é isso aí. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, o canal ele fala sempre sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, com foco bastante em notícias, foco bastante em
trade, análise gráfica, esse tipo de conteúdo, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, se você gostou desse conteúdo aqui ou quer saber mais sobre outros conteúdos aqui do canal, só se inscrever que você vai ser sempre notificado dos conteúdos novos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!